Bem-vinda a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Olá! Hoje temos então aqui um episódio muito especial porque é o primeiro episódio onde eu trago uma pessoa convidada que foi e é uma pessoa que é muito importante na minha vida e teve um papel muito importante na minha vida e que logo há uns, se calhar, 2 ou 3 anos atrás, quando eu já sabia que queria criar um podcast, eu disse que iria ser a minha primeira convidada e acho que foi a única pessoa que soube durante tanto tempo. E por isso trouxe hoje aqui a minha professora de flauta, Anabela Malarranha. Olá. Primeiro que nada, agradecer por ter aceito este convite, que para mim é realmente muito especial, muito importante. E aproveitar também o início do podcast para agradecer o apoio do Espaço Quinta Essência, que é o espaço onde nós estamos aqui a gravar este episódio, e agradecer também o apoio do restaurante Portas de Fora, em Alcobaça, que acabámos de sair de lá e estamos muito bem dispostas. O almoço foi fantástico. Pronto, é o restaurante do meu paizinho e ofereceu-nos o almoço e por isso tivemos o apoio do restaurante para a gravação deste episódio. Portanto, para começar, não sei se a professora... Se calhar eu vou dizer primeiro porque é que eu quis ou esclarecer porque é que eu quis que a professora fosse a minha primeira convidada no podcast. Primeiro que nada, porque eu acho que até foi no primeiro episódio que eu referi que a professora teve um papel muito importante na minha vida, não só por causa da flauta, mas também na parte de todo do meu processo ou desta minha jornada de transformação interior, não é? E para além disso, porque fez exatamente o mesmo curso de yoga que eu fiz e até acho que foi uma situação engraçada. Eu acho que a professora se lembra que quando eu encontrei o curso só para contextualizar, quem não conhece a história toda, quando eu encontrei o curso, eu acho que na altura que eu encontrei o curso de professores de yoga foi em 2016, portanto foi ali no final do verão, e faltava uma semana para o curso começar. Eu não tive a coragem na altura de fazer, mas como eu sabia que na altura a professora também andava a procurar por essa possibilidade e ficava perto de sua casa, então eu apresentei-lhe o curso e a professora fez. E no final de fazer o curso, durante 2 anos, esteve constantemente a dizer: Mariana, tu precisas fazer este curso. Eu sei que a professora me conhecia, não é? Estava por dentro de muito da minha vida, da minha história, e durante 2 anos a professora esteve sempre em cima de mim: Mariana, tu havias de fazer este curso, Mariana, tu precisas de fazer este curso. E eu acho que a professora sempre ali 2 anos demorou, mas foi ali mais um empurrãozinho que eu consegui para realmente ter a coragem de avançar e fazer o curso. E, portanto, por ter passado por essa experiência que para mim foi extremamente importante, o curso de yoga, por ter passado também por essa experiência que na sua vida há de ter sido diferente, a experiência há de ter sido diferente da minha, mas no fundo eu acho que se calhar em certos aspectos idêntica, em algumas coisas, aquilo com que nos identificámos, aquilo que nos transformou ou que nos ajudou. Por essa razão também eu quis que fosse a minha primeira convidada. E obrigada por vir. Obrigada eu, é uma honra, Mariana, é assim um prazer muito especial, não é um prazer qualquer. E realmente estar aqui, eu estava a olhar para ti e a pensar que só o facto de estarmos aqui as duas, hoje, já é um sinal de que o caminho tem sido bonito, não é? E eu olhar para ti e ver-te aqui assim, com os olhos a brilhar, a sorrir dessa forma, a ser tão autêntica, genuína,
Isso para mim é assim maravilhoso mesmo. E é uma honra enorme, enorme estar aqui contigo, mesmo. Eu que a professora emociono-me sempre muito. Espero que isso seja bom. Sim, é. Devia ter trazido os lencinhos para aqui, não é? Não, estás linda. Ok. E se calhar esta primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer vai-me fazer chorar ainda mais. Eu acho que a professora se lembra, foi uma das piores fases da minha vida, que na altura que estávamos a ter aulas, quando eu deixei de conseguir tocar. Ai meu Deus! É que eu não tenho controle nenhum com isto. Está tudo bem. Eu acho que uma das coisas mais importantes na nossa vida é mesmo nós permitirmos ser vulneráveis. E isso é uma coisa que eu também tenho aprendido. Sim. E, portanto, isso que está a acontecer agora é bonito. E, na verdade, eu até acho que não é tipo uma descarga, mas no sentido positivo, não é Sim. Ainda estou a sofrer por causa daquilo. Sim, não, sim. acho que é mesmo... É o descarregar, é um alívio. Sim, mas a vulnerabilidade não tem que ser uma coisa... Não é, para mim, não é uma coisa negativa, é só Sim. nós sermos... permitirmos-nos ser humanos. Ok, então... quando eu deixei de conseguir tocar, só também aqui para contextualizar, para quem não conhece a história, no meu segundo ano de universidade, quando eu estava a estudar consigo, não é? Na verdade, eu não sei exatamente o que é que foi, mas eu soprava para a flauta, não saía o som. Eu fisicamente, a nível muscular da minha boca, eu sentia que fazia exatamente o mesmo que sempre fiz, mas não saía som. Eu não sei ao certo, depois eu acabei por ler um bocadinho sobre isto e não me lembro sinceramente do que é que nós falámos sobre isto na altura, mas alguma coisa do género de as nossas sinapses não fazerem as ligações da mesma forma, ou de forma correta, e por isso a informação não chegar aos músculos. Eu na altura li, não sei se foi realmente isto ou não, na altura não, até já foi um bocado depois que eu li sobre isso, na altura acho que foi mais só desespero, não procurei necessariamente perceber o que é que se estava a passar, pronto. Mas mais tarde eu li, não sei se foi exatamente isso, se não, mas foi mesmo uma altura muito complicada, especialmente quando... Uma coisa é quando nós estamos, se calhar, no conservatório, que estamos... Olha, é um hobby, é qualquer coisa. Agora, quando é algo que estamos a fazer a nível profissional ou para nos lançarmos profissionalmente, foi realmente uma fase muito complicada. E a professora, eu acho que são poucos os professores de música que eu acho que teriam a capacidade de lidar com um aluno assim. E eu lembro-me, eu acho que a professora também se vai lembrar, mas eu lembro-me que as nossas aulas, nesse ano, eu acho que não havia uma única aula em que eu não chorasse. E houve uma aula que eu nunca me esqueci. Eu não me lembro particularmente das outras aulas. Mas houve uma aula que eu nunca me esqueci. Eu lembro-me que eu chorava, que trabalhava, me lembro dos exercícios que fazíamos, mas visualmente na minha mente eu não tenho mais nenhuma aula sem ser esta. Okay. Foi uma aula em particular que eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a ver algo de forma diferente. Em que, lá está, eu comecei a chorar. Eu acho que a professora se vai lembrar. Eu comecei a chorar e, como sempre, acontecia, não é?
E a professora saiu da sala. Ups! Não me lembro. Não se lembra? A professora saiu da sala, teve um tempo fora da sala e quando voltou a entrar, não sei quanto tempo, não me recordo quanto tempo é que... Isto já lá vão o quê? Uns 15 anos? 20? Não, 20 ainda não. 20 se calhar não, mas... Mais de 15. Eu devia ter 19, na altura, devia ter uns 19, portanto, Okay. sim. E a professora, quando voltou, eu acho que, sei lá, deve ter estado uns 10 minutos fora da sala, por aí, 10, 15 minutos que a professora... Se calhar 15 não, mas uns 10 eu acho que sim. E quando a professora voltou a entrar na sala, eu percebi que a professora tinha estado a chorar também. Lembra-se desta aula? Não! Não lembro. Porque eu acho que é a única aula que eu me lembro, assim, mesmo, porque a pergunta que eu tinha era o que é que sentiu nessa altura para ter saído da sala. Pronto, como não se lembra, a pergunta não faz grande sentido, mas para mim, eu acho que foi realmente uma aula não, foi realmente o primeiro momento em que eu como é que eu digo? Eu senti que estava na altura de sair do papel de vítima. Porque, ou seja, tudo na minha vida estava a correr mal. E lá está, eu culpava a pessoa com quem tinha um relacionamento tóxico, eu culpava isto, culpava aquilo, culpava os problemas. Eu acho que no fundo era isso que eu fazia, eu culpava os problemas. E quando eu vi a professora a entrar e eu percebi que tinha estado a chorar também, eu acho que houve qualquer coisa na minha mente que mudou, do tipo, Mariana, não és só tu que tens problemas. Não, olha, eu não posso não responder diretamente a essa questão, porque honestamente não me lembro da situação. Mas lembro-me de toda essa fase, claro que lembro. E o que posso dizer-te em relação a isso é o que eu sentia, não é esse momento específico, essa situação concreta, mas no geral, é que eu queria muito ajudar-te. Mas eu acho que passava mais do que a flauta, não era? Sim, não tinha nada a ver com a flauta. Isto já não era a flauta, não é? A flauta era aquilo Que nos uniu. Claro. Sim, mas a flauta era só ali o instrumento que nós usávamos, ou que eu também usava, para tentar perceber um pouco mais sobre ti, sobre como é que eu podia chegar melhor a ti, para que tu conseguisses perceber o teu caminho, no fundo, não é? Porque eu não estava ali para trabalhar a flauta naquela altura. Estava ali para te ajudar a que tu percebesses qual era o caminho, o teu caminho. Portanto, a flauta era secundário, mas principal neste... Sim, nessa fase. Neste ponto, não é? Porque o facto de não sair som quando tu tocavas era claramente a prova de que os bloqueios eram mais que muitos. Mais que físicos. Sim, eram muitos mesmo. E só que o teu corpo é que estava a manifestá-los, não é? Como em tudo, em nós. Não é? O nosso corpo vai falando connosco e se calhar nós não entendemos, não é? A dor de cabeça não percebemos. Um dia ignoramos. Se a dor de cabeça persiste, nós, agora ando com dor de cabeça. Se a dor de cabeça... Torna-se algo natural, não é? Fica ali, ok, olha, eu costumo ter dor de cabeça. E isso passa a ser um bocado a tua realidade. Mas tu começares a olhar para a dor de cabeça, a perceber, espera lá, em vez de eu tomar o comprimido para a dor de cabeça, deixa-me lá tentar perceber de onde é que vem a dor de cabeça. Não é? Isto é um passo enorme. Deixar de olhares para a causa, não é?
Em vez de estás a olhar para o sintoma e a tratar o sintoma constantemente. Em vez de estarmos a remediar com remédios. Remediar é isso mesmo, não é? É isso. Em vez de estás a olhar para o teu sintoma, estás a perceber de onde é que isso vem. E o teu corpo, nessa altura, estava mesmo a falar muito alto contigo. E eu estava ali para te ajudar a desbloquear, para tu conseguires ouvir o teu corpo. Era um bocadinho mais neste sentido. E percebia que tu estavas, pronto, perdida em ti. Só que não estavas completamente perdida, porque não arrumaste a flauta e não disseste, eu já não vou mais. Não é? Então, se calhar, vamos olhar para essa parte. E isso foi se calhar, o grande motivo pelo qual tu estás aqui hoje. Sim, eu costumo dizer isso, que a flauta levou-me ao yoga, o yoga trouxe-me onde estou agora. Portanto, se tu naquela altura tivesses realmente arrumado a coisa, serias outra Mariana. E a verdade é que eu acho que não o fiz na altura porque eu não sabia mais o que é que havia de fazer na vida. Porque, sei lá, não havia nada que eu sentisse gosto disto. Sim, mas se calhar, quando uma pessoa está a ser muito perdida, se calhar não pensa tanto dessa forma. Sim, na altura eu acho que eu tinha os meus objetivos em relação à flauta, sim, tinha objetivos, sim. Realmente a flauta era uma parte de ti. Embora ela não soasse, porque havia alguma coisa ali, alguma ligação, algum fiozinho que estava desligado, então ela não soava. Mas ela fazia parte de ti. E eu sentia isso e eu sabia isso. Eu só queria, o meu papel ali era ajudar-te. E agora tu estavas a relatar isso, pronto, eu não me lembro, mas eu estava a olhar para uma situação e consigo entender porque é que eu terei saído da sala, não é? Conhecendo-me, porque é que eu terei saído da sala, porque eu via o teu sofrimento, eu sofria um bocadinho também contigo, mas a minha ideia, a minha intenção não era de todo passar-te esse peso para ti. Então eu senti que se calhar, ok, espera, vamos lá aqui a separar um bocadinho isto e voltar e estar outra vez no sítio certo para continuar a ajudar. Se calhar um bocadinho por aí. Sim, eu acho que uma das razões pela qual se calhar que nós acabámos também por criar esta ligação foi realmente ter passado por isso. Porque quer eu quisesse, quer não, lá está, dava para perceber que era algo que não era físico, que ia mais longe, não é? E lá está, eu acho que o facto de depois nos termos, digamos assim, aproximado por causa desse problema, que na altura eu via como um problema, mas hoje em dia lá está, se calhar, olhando para trás já consigo perceber que se calhar se eu não tivesse passado por esse desafio, lá está, não estaria aqui hoje desta forma a falar sobre isto, não é? E é daquelas coisas que... Aliás, eu acho que a professora é daquelas pessoas que me fez perceber que as pessoas não surgem na nossa vida por acaso. E foi muito engraçado porque conhecia assim, ou seja, eu nunca tinha pensado em ir para Lisboa quando fui fazer o 12º ano e estudar consigo no conservatório. Eu nunca na minha vida tinha pensado, foi uma coisa que o meu irmão ia para a universidade, eu tinha a possibilidade de ir com ele, o professor dele, o professor Camacho, é que sugeriu eu ir para lá trabalhar com a professora também, fazer o 12º e trabalhar com a professora. E até o momento, eu nunca na minha vida eu tinha pensado em sair de casa antes de acabar o 12º ano, não é? Foi uma coisa assim, não foi de repente, porque tive as férias para me preparar e tal, mas foi uma coisa assim um bocado de repente. E, portanto, eu acho que lá está, foi exatamente esse momento e ter conhecido a professora é daquelas coisas que nos faz pensar mesmo, ok, eu tenho a certeza absoluta que se eu tivesse apanhado outro professor, não tinha tido esse apoio. Que na verdade é isso, é o que a professora diz.
eu precisava mais do que uma professora de flauta. Sim, a flauta. E eu acho que qualquer outro professor não teria sido capaz de lidar dessa forma com isso. Portanto, a professora era quem eu realmente precisava na minha vida. Que bom, que bom. Ok. Bom. Então, esta parte foi para falar sobre mim. Sim. Agora vamos falar sobre si. Ok. Eu já estou despachada. Pronto, está feito. Ok. Então, relativamente ao curso de yoga, quando a professora quis fazer, a professora estava aí a ponderar um bocadinho também se havia ou não de mudar de área. Pronto, mais ou menos. Eu queria muito que eu já frequentava aulas de yoga e sentia que à medida que ia praticando, sentia que depois das aulas eu me sentia mais tranquila, mais segura de mim, o meu corpo funcionava muito melhor quando eu tocava, assim que pegava na flauta e saía de lá, parecia que não precisava de aquecer, como nós dizemos muito, não precisava de aquecer tanto tempo, sentia-me bem, a vários níveis, aliás, a todos os níveis, não só físico, emocional, mental, sentia-me muito bem. E comecei a pensar, se eu tivesse também uma alternativa que não só a música, isto podia ser uma coisa que eu consideraria. Pronto, e então comecei nessa coisa, ok, então vamos lá procurar a ver se há cursos, e lembro-me de ter partilhado isto contigo, e na altura que foste a Lisboa, nós fomos beber um café. Foi, já mesmo pensava que tinha sido por telefone. Não, fomos beber um café ali acho que era no Museu de Macau, que era ali na Junqueira. Sim, era o Museu de Macau. Mas não me lembro, porque eu fui a Lisboa de propósito ter consigo. Não me lembro. Não de propósito, não sei, mas uma vez fomos lá e tomámos lá um café. Sim, isso eu lembro. Eu estava na Metropolitana, fomos ali. Que partilhámos as duas esta nossa Tornámos estas vontade ideias, do yoga. Ok. Foi uma coisa muito gira, que eu me lembro de, eu também. Pronto, ficámos assim as duas. Andamos à procura. Sim. Pronto, e depois então tu por telefone. Pois, eu acho que sim. É que partilhaste este curso e eu fui pesquisar e pronto. Que era mesmo pertinho de sua casa. Era. Pronto, foi isso. Sim. E qual é que sente que foi a maior mudança na sua vida que o curso de professores de yoga lhe trouxe? Tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Portanto, algo que eu já sentia antes, que era que o yoga tinha ali um efeito que ia para além do físico, eu sentia isso, assim, um bocadinho mais superficialmente, não é? Porque não era nada que eu estivesse, não era ainda nada que eu... Muito uma linguagem, consciente. sim, que eu ainda estivesse muito dentro. O yoga, o curso, abriu-me ainda mais a possibilidade de eu perceber que nós somos feitos de tanta coisa, não é? Somos de tanta coisa bonita e que vamos camuflando, muitas vezes sem querermos, não é? Que vamos ignorando, que vamos acreditando que o que está fora é que é a nossa vida, não é? E o curso de yoga trouxe-me para o outro lado, que é tudo o que não é visível é que é a tua vida, tudo o que tu não vês em ti é que se calhar é a tua vida e não tudo o que tu vês fora de ti. Então,
muito a partir daí. Muita literatura que me abriu janelas, muita prática, não é? Também, porque a prática, a física ajuda-te a perceber muito, muito em ti, a forma como tu reages, a forma como o teu corpo, tem que dizer, reage outra vez, à tua instrução, à instrução que tu ouves, não é? Que tu, muitas vezes, em vez de simplesmente perceber o que é que o teu corpo está a fazer ou vai fazer, tu exiges quase do teu corpo, então isso traz-te muita atenção. Não é? Tu, numa fase, acabamos por respeitar mais o nosso corpo e os nossos presente, limites. não é? Estás mais presente, vais aprendendo muito isso. Isso abriu-me claramente a minha porta, vá. Sim, sim. E essa foi a grande mudança a nível pessoal, que depois se reflete também a nível profissional, não é? Que tu vais começando a olhar mais para ti e não é? Nós estamos sempre muito expostos ao público, então desde que começas a estudar, tens as audições, tens apresentações, tens exames, estás sempre muito, muito exposto, não é? Então há sempre estás sempre a ser julgado, de certa forma, e se tu começares a olhar para isso como um julgamento e como tu és aquele número que te dão no exame, numa prova, um sim, um não, um apto, não apto, isso pode ser altamente destruidor, não é? E, portanto, quanto mais tu cultivares esta outra parte de ti, não é? Porque tu és única, não é? Só há uma de ti. E com certeza que havendo só um de cada um de nós, todos temos lugar e todos... não há que temer nada, e, portanto, quando se fala muito em competição... Que a música, na verdade, é uma das áreas, se calhar, onde isso se vê mais, sim, não é? Sim, sim. Se calhar todas as áreas olhar, isso acontece, sim, mas na música é muito visível. Mas tu podes olhar para a competição de uma forma saudável. Mas nós não somos ensinados a fazer Não isso. somos ensinados a fazer isso. É. Eu, hoje em dia, não consigo dissociar isto quando partilho o meu conhecimento. Não consigo dissociar estas duas questões porque não faz sentido uma sem a outra. E acho que é isso mesmo, é tu passares a olhar mais para ti, em vez de estares constantemente a estabelecer expectativas, não é? Perante ti própria, para superares qualquer coisa, ou superar alguém, ou superar... E se calhar há muita gente, ai meu Deus, tanta gente... Não interessa quantas pessoas vão estar. Interessa que tu consigas fazer o teu melhor. E que te divirtas. E eu acho que foi isso que acabei por deixar de fazer. Mas fazer o melhor inclui esse divertimento, vá. Esse gozares o teu momento, porque aquele momento é teu. Quer seja um exame super importante, quer seja uma prova, quer seja... Agora, há sempre ali um nervosinho, se calhar, miudinho, se calhar há, mas também, se calhar é bom. Mas se tu aprenderes a lidar com isso, não é? Fazendo o trabalho certo em ti, se calhar vais conseguindo estar cada vez melhor nessa performance, não é? Que na música é diária. Eu acho que lá está, no fundo se calhar é para tudo na vida, mas a música acaba por ser se calhar uma área onde nós nos expomos mais, não é? Que é quando nós não estamos bem connosco, ou quando, lá está, o facto de não estarmos bem connosco faz com que a gente comece a comparar com os outros e isso é uma coisa que eu senti muito em mim, que é pôr esta pressão sobre nós mesmos de tem que ser assim, tem que sair assado, tem que... Uma coisa que eu fui aprendendo muito e a perceber, e fui percebendo, é que realmente a flauta, neste caso para mim,
é um espelho. Uhum. É um espelho. Se tu estás bem, bem é o todo. Não é? Ok, olha, eu agora estou aqui bem contigo, mas podia não estar bem, não é? Estar aqui. Não, quando realmente estás bem, isso está lá presente. E o yoga ajuda muito nisso, não é? Claramente foi um dos das grandes ferramentas, foi o que eu fui percebendo ao longo deste caminho todo e continua. Este caminho continua, não é? Não é uma E para a vida toda, sim. Não é uma coisa que ok, fiz isto e agora já está, agora vamos a outra coisa. Não, porque no fundo é isso que é expandir. Nós temos sempre a oportunidade de nos expandirmos, nunca acaba. Há sempre mais alguma coisa, não é? Eu não me lembro se foi a professora ou se foi a Ana, a nossa professora de yoga, que me disse isto associando um bocadinho aqui, sem ser tão o profissional do que faz, mas eu lembro-me que, eu não me lembro quem me disse, se foi a professora ou se foi a Ana, mas eu até acho que foi a Ana, que a professora tinha feito o curso de yoga, se calhar, a pensar em abrir ou deixar as possibilidades em aberto para ter isso na sua área profissional ou na sua vida profissional, mas no fundo fez o curso de yoga, mas se calhar para, lá está, ter essa possibilidade, mas que o curso de yoga a ajudou a perceber que estava no trabalho certo de uma forma, se calhar não errada, mas de uma forma que não era a sua mais autêntica ou como é que eu explico? Eu acho que, eu não sei exatamente as palavras, mas pronto, eu consegue perceber. Porque até posso ter sido. Pois, eu não me lembro exatamente quem foi. Ela também pode ter comentado contigo alguma coisa, provavelmente, mas o que estás a dizer isso... Eu digo isto porque eu tenho ideia que quando realmente começou a estar diferente para consigo mesma no seu dia-a-dia, a aplicar o que o yoga lhe ensina no tapete, fora do tapete, não é? Quando começou a viver este estilo de vida, não é? Com tudo aquilo que foi aprendendo, eu tenho a ideia que a nível profissional a sua vida foi mudando completamente também. Sim. Não, mas a nível da flauta. Era o que eu estava a dizer antes, que realmente entrar neste caminho, e foi com o curso de yoga que as portas começaram a abrir, não é? Em direção a mim mesma, que isso me veio trazer realmente mais certeza. Que estava no caminho certo. Estava no caminho certo. Sim, se calhar até foi a professora que me disse. Sim, isso trouxe-me isso claramente. E foi uma coisa que eu acho que é muito bonita. Porque a vida de música pode ser, mas pode também não ser. Hein? Mas pode ser uma vida bastante estressante, desgastante, com muita ansiedade, desafiante a este nível, bastante. Mas também pode ser incrível, do ponto de vista de quando tu começas a sentir a tua presença de outra forma, começas a ser mais tu, não é? e a estar mais em ti, começas a ter recompensas, não é? Sem as teres procurado. É um bocadinho. Mas lá está, eu acho que esta questão toda, porque no fundo nós estamos aqui a falar de yoga e a maioria das pessoas não tem noção, pensa que o yoga são posturas, não é? Mas o yoga é muito mais do que isso e nós aprendemos isso no curso, portanto, lá está esta parte da lei da atração de que eu falo no dia-a-dia. Eu aprofundei imenso isto no curso de professores de yoga e foi isso que começou realmente a despertar-me mais para ter uma consciência diferente. E eu acho que é um bocadinho essa consciência de como as coisas funcionam e o facto de não haver expectativa ou seja, eu não estou a fazer isto para ganhar aquilo, eu estou a fazer isto só porque eu gosto de fazer isto. Eu acho que esta é a melhor forma realmente de o universo nos dar coisas ainda melhores na nossa vida. Pronto, só que nós acabamos por ficar fixados e apegados eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Só que de tanto querer, esse desejo é um desejo não no sentido
pleno, mas no sentido de forçar, não é? Nós acabamos por criar resistência e bloquear as oportunidades de fluírem para a nossa vida. Agora, quando nós simplesmente, ok, eu quero isto, mas eu sei que se não tiver isto, eu vou continuar bem, vou continuar feliz e está tudo certo. Porque eu confio que se eu não conseguir isso, mesmo que eu queira, se eu não conseguir isso, é porque é o melhor para mim. E quando nós realmente estamos nesta postura de está tudo bem, tendo ou não tendo aquilo, está tudo incrível. Eu acho que é nessas alturas que o universo começa realmente toma, a entregar. E eu acho que lá está, eu senti nessa fase que a professora acabou, um tempo depois de ter acabado o curso de professores de yoga, eu fui acompanhando e fui vendo realmente que a nível profissional a sua vida mudou. Não foi da noite para o dia, mas foi assim de uma forma muito rápida, não foi? Sim, foi. Com tudo o que aprendeu. Sim, é verdade. E traz muita magia, é o que eu sinto. Traz muita magia. E fazer música e estar na música é magia. E portanto, quando estas duas magias se cruzam, é aí que é o ponto. Uhum. É isso. Qual é que sente que foi assim, com tudo isto, e não só com o curso de yoga, porque obviamente, como eu sei, depois do curso de yoga também explorou... E continuo. Exatamente. Foi sempre aprendendo mais sobre isto, não é? Sim. Qual é que sente que foi realmente assim uma das coisas que começou a ter consciência e que a vez fez ver a vida de forma diferente? Ou assim, se calhar, qual é que foi o maior insight para si dentro desta área de desenvolvimento pessoal e de como funciona a nossa vida? Qual é que foi, assim, se calhar, a coisa que mais chamou a sua atenção, do tipo, meu Deus, eu não tinha consciência disto e agora, a partir do momento que eu comecei a ter esta consciência, parece que tudo começou a mudar. Tudo se encaixou ou tudo fez sentido e começou a mudar. Ou eu comecei a ver a vida de forma diferente. Eu acho que é os olhos que nós escolhemos para olhar para a vida, para as coisas, para as pessoas, para os acontecimentos. Só que muitas vezes escolhemos sem consciência, não propositadamente, obviamente, simplesmente porque ainda não estamos despertos. E este acho que é o meu maior... é aquilo, não, pronto, se calhar maior não, mas aquilo que se mantém sempre muito presente, não é? Que é isso. Porque nem todos os dias nós estamos iguais. E, portanto, e eu consigo perceber, ok, se eu olhar para esta situação, se eu olhar para esta pessoa, se eu olhar... de uma forma diferente. Isso não tem o impacto, pode não ter o impacto negativo que terá se eu escolher olhar desta forma. Não é? Posso escolher olhar de uma forma... Eu ia dizer exatamente isso, é que nós não temos a consciência que podemos escolher. Pronto, podes escolher olhar de uma forma ou de outra forma, podes achar isto ou aquilo, mas se resolveres olhar com aqueles olhos que vem muito de crenças tuas, de situações vividas, não é? Experiências negativas, Experiências negativas. Se resolves olhar assim, certamente isso vai ter um impacto negativo em ti. Se resolves, ok, não, vou olhar com outros olhos, isto não é comigo, eu prefiro olhar, não é? Tens uma paisagem, mas imagina aqui à frente, houve um fogo, e tu em vez de estares a ver o que está realmente a brotar ali, que bonito, que verde, estás a dizer, epá, bem, aquele fogo foi horrível, e ficas ali, a matutar e a remoer. Não é? Portanto, nós temos esse poder de escolha, mas que também se trabalha, não é? Que também é uma coisa que tu tens de trabalhar
em ti. E constantemente, não é? Porque a vida... Sabe que há bocado, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar do Bashar. E ele fala muito nesse sentido de a forma como nós lidamos, ou escolhemos lidar com a situação. E é muito... Eu, quando comecei a ouvi-lo falar sobre isto, eu achei muito interessante, porque quando é algo que nós associamos como negativo, lá está, como é que eu vou ver isto como algo positivo? Não dá, é impossível, isto é um problema. Nós não temos essa... Muitas vezes, especialmente no início, eu notei isso muito no início, nós não temos a capacidade, mesmo que a gente queira escolher olhar de uma forma positiva, nós não temos a capacidade de fazê-lo ainda, porque não nos é natural, não é? Então nós estamos ali, lá está, a ver de forma negativa. E ele fala muito de ver de uma perspectiva neutra. Se realmente não é possível ainda, no início, de vermos de uma forma positiva, começar a ver de uma perspectiva neutra. E, ao longo dos anos, eu ouvi falar sobre isto ano passado, não é? Mas o ano passado eu percebi que, ao longo dos anos, eu realmente comecei a fazer dessa forma. Eu não era capaz de ver de uma perspectiva positiva, mas então comecei a ver de uma forma neutra. Ok, isto não é realmente o que eu mais quero ou o que eu mais gosto, mas tem calma, está tudo certo. Não focar no negativo, pelo menos não focar no negativo agindo de forma neutra. E eu acho que no início, quando nós realmente ainda não temos essa capacidade de ir logo... Porque depois lá está, há muitas coisas que nos acontecem que só passado alguns anos é que nós percebemos: epá, aquilo foi terrível, mas ainda bem que aconteceu e que foi assim. Porque só muitos anos mais tarde é que nós às vezes conseguimos olhar para isso com uma perspectiva positiva, não é? Então, pelo menos quando não temos essa capacidade, e no início isso é muito comum, olhar de uma perspectiva neutra é essencial. Sim. Agora, só para terminar, há sim algum conselho que, olhando, ou seja, a Anabela de hoje, daria a Anabela de há uns anos atrás, ou a Anabela criança, por exemplo, sabendo o que sabe hoje e o que passou na altura, e a forma como passou, não... Ou seja, se há algum conselho que daria a si mesma, em alguma fase da sua vida. Não necessariamente, não precisa de especificar a fase, mas algo que, tipo um lembrete para a vida. Nunca esquecer o amor. Só isto. Linda. Pronto. Obrigada por ter vindo, por ter aceito. Obrigada eu. E ter sido aqui a tua primeira convidada. Foi a minha cobaia. Foi a minha cobaia. Foi muito... Pronto. Trouxe-me aqui ao coração, assim, mais uma vez, um sentimento muito, muito especial. Pronto, ficamos então por aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E nós encontramos na próxima semana. Namastê. Namastê. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.